Bem, pessoal, bem-vindos ao Resoluções.com. Vamos à resolução de mais uma questão extra mandada por um dos nossos alunos da A Mentoria Enem de Matemática, a respeito de progressão aritmética. Bem, vamos lá. Enem. Para um principiante em corrida foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário: correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia, a partir do segundo. Para contabilizar seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória, no máximo, 9,5 km de corrida caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para a reserva de dados. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treino diário? Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente vai identificar é que é uma PA, visto que você tem um primeiro elemento, que a gente sabe que é o 300 metros, e você tem que esse elemento progride a uma razão constante, ou seja, ele vai aumentando de 200 em 200 metros, certo? E bem, daí a gente consegue perceber que o nosso A1, que é o nosso primeiro elemento, é 300 metros. A gente consegue perceber que a nossa razão, que é o número que esse elemento vai sendo aumentado de dias em dias, é 200 metros. A gente não sabe qual é o número de elementos totais que a gente tem e também não sabe qual é o nosso último elemento, certo? Mas a gente sabe que a soma dos elementos não pode ser maior, a soma do número dos elementos não pode ser maior do que 9.500 metros, que no caso é 9,5 quilômetros. Como assim, Felipe? A soma não pode ser maior do que 9.500 metros? Porque, bem, a soma de todos os elementos desses dias, se for maior do que 9.500, tipo assim, por exemplo, se der 9.600, a gente deve perceber que o AN que a gente está contando é o AN errado. E o N que a gente está contando também é o N errado, certo? A gente deve perceber que esse N deveria ser pelo menos menos 1 e esse AN deveria ser menos 200, certo? Então, vamos lá. Essa nossa soma SN deve ser igual a... Igual não. Eu vou colocar como igual, só que a gente tem de perceber que ela não pode superar 9.500, certo? Ela tem de ser igual a 9.500, certo? Vamos lá. SN vai ser então igual a 9.500. Mas a fórmula de SN, que é a fórmula da soma, vai ser igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2, que é igual a 9.500. E aí, com isso, a gente vai perceber que o nosso A1 é 300 metros e o nosso AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Portanto, o nosso AN ele vai ser igual a 300, que é o A1, mais o nosso N menos 1, que eu não sei quanto é, vezes R, que é 200. O AN é, então, 300 mais 200N menos 200. Ou seja, o nosso AN é igual a 300 menos 200, 100 mais 200N. E aí a gente vai ter o seguinte, que o nosso A1 vai ser igual a 300 mais o nosso AN, que é 100 mais 200N, vezes N, que é igual a 2 vezes 9.500, que é então 19.000. E aí a gente vai ter 400 mais 200N vezes N, que é igual a 19.000. 200N ao quadrado, a gente vai ter que 200N vezes N dá 200N ao quadrado, mais 400N é igual a 19.000. A gente consegue simplificar tudo por 100, cortando 2 zeros de cada
elemento e em seguida dividir tudo por 2. E aí a gente vai ter 2n ao quadrado dividido por 2 dá n ao quadrado. 4n dividido por 2 dá 2n. Esse 190 ele passa para lá como menos 190. Menos 190 dividido por 2 dá menos 95 é igual a zero. Certo? E daqui o que a gente vai fazer? Daqui vamos à seguinte linha de raciocínio. Daqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que fazer Bhaskara. E em Bhaskara a gente vai ter que delta é igual a B2 menos 4AC. Delta vai ser então 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 95. Delta vai ser 2 ao quadrado, 4, menos com mais, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 95, dá 380. Ou seja, delta vai ser igual a 384. Se delta é igual a 384, qual vai ser a raiz de delta? Bem, pessoal, a raiz de 400 é igual a 20. E a raiz de 361 é igual a 19. Portanto, a raiz de 384 vai ser um valor entre 20 e 19. E eu vou considerar essa aproximação como sendo raiz de delta aproximadamente 19,5, certo? E aí vamos prosseguir a questão. A gente vai ter que o n, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, n vai ser igual a menos b vai ser menos 2. Mais ou menos 19,5 dividido por 2 vezes a, que é 2. E aí a gente vai ter duas respostas. A primeira vai ser menos 2 menos 19,5 vai dar menos 21,5, que dividido por 2 vai dar menos 10,75. E a segunda vai ser n é igual a menos 2 mais 19,5 dá mais 17,5. 17,5 dividido por 2 vai dar 8,75. Mas bem, o que acontece? Esse primeiro valor a gente vai desconsiderar porque ele é negativo. E esse segundo valor a gente vai ter de adaptá-lo. Por quê? Bem, acontece que o número de elementos não pode ser um número fracionado, certo? Ele não pode ter essa vírgula aqui. Ou seja, acontece de que a gente vai ter de pegar a parte inteira dele. Porque se está falando que a nossa soma dos elementos vai ser... Porque pelo que a gente considerou aqui, essa igualdade faz com que essa soma seja... Com 8,75 termos, a gente tem uma soma exatamente igual a 9.500, certo? Mas acontece que não necessariamente a gente precisa que a soma seja igual a isso. A gente precisa que ela seja... que ela seja menor do que 9.500, certo? Eu cometi um engano aqui no início. Isso daqui tem de ser menor. Essa soma tem de ser menor. E aí, bem, daqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse 8,75 aqui vire um número menor. Esse 8,75 nessa soma vire um número menor do que 9.500. E para isso a gente vai ter que pegar a parte inteira dele, que seria 8. E aí, bem, a parte inteira dele sendo 8, a gente teria 8 dias, certo? E com esses 8 dias, a gente teria exatamente o quê? A gente teria que o nosso AN seria 100 mais 200N, certo? Então, bem, apesar da gente já ter concluído a questão, vamos lá. Vamos só terminar de fazer nossos elementinhos aqui. O nosso AN seria 100 mais 200 vezes 8. O nosso AN seria 100 mais 1.600. Ou seja, a n é igual a 1.700. E aqui daqui a gente poderia fazer a soma para saber quanto essa soma com 8 elementos daria.
E bem, a soma desses 8 elementos, ela seria de A1 mais A8 vezes 8 dividido por 2. A soma dos 8 elementos seria o A1 é 300, o A8 1.700 vezes 8 dividido por 2. A soma com 8 elementos seria 300 mais 1.700 dá 2.000. 8 dividido por 2, 4. Portanto, a soma com 8 elementos seria de 8.000. Ou seja, a gente teria 8 quilômetros de memória para armazenar. Apesar de que sobrariam 1,5 quilômetros, mas a gente não teria como computar o outro dia de treino. Por quê? Porque se o 8º dia de treino foi de 1.700, o 9º dia de treino seria de 1.700 mais 200, certo? Portanto, seria de 1.900. E aí, 8.000 mais 1.900, a gente percebe que dá 9.900. E aí passa do nosso limite, certo? Bem, é isso. A resposta seria, então, 8 dias, certo? Alternativa letra B.